Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Estamos em mais uma edição do Churrasquinho. Esse que é um evento que a gente faz para reunir traders, falar de mercado, fazer networking e, claro, por que não fazer um bom churrasco, né, no meio dessa resenha toda. Esse evento a gente chama de o trade no ponto certo. E nesse episódio, que é um episódio especial para mim, né, eu vou bater um papo com uma das pessoas que eu mais admiro nesse mercado, não só como pessoa, mas como trader, que é a minha querida, ilustríssima colega de trabalho, Pazinha. Vem pra cá, Pazita! Finalmente temos a lenda em uma edição do Churrasquinho. Ô, gente, nem parece que é o mesmo que faz bullying todo dia comigo, né? Como é que é? Nem parece que é o mesmo que faz bullying comigo todo dia. É, vocês viram, turma? Será que é eu que faço bullying com ela? Pazita, antes de começar, eu quero te agradecer pela oportunidade. Está sendo uma honra te entrevistar. E eu queria que você se apresentasse. Para a galera que eventualmente não conhece ainda a PAN, que vai assistir o episódio gravado, e eventualmente aqueles que estão aqui, para você que não está aqui presente, te convido, né? Vem para Clear você também, porque quem sabe no próximo episódio você está aqui com a gente também. Pazita, fique à vontade para se apresentar. Quem é a PAN? Combinado. Bom, a Pan é uma pessoa que esperou 5 anos por esse convite, então estou extremamente feliz de estar aqui, muito obrigada. E eu não fui convidada pelo Kim, tá, galera? Eu fui convidada pelo Caça, que isso fique claro. Bom, brincadeiras à parte, meu nome é Pamela. Eu comecei no mercado em 2010, fazendo operações swing trade somente. Morei fora 3 anos com meu marido. Quando eu voltei, eu resolvi tentar viver de mercado. E viver de mercado para mim era tentar o day trade mini contratos também. E assim que eu comecei como trader de mini contratos em 2017, fiquei por 1 ano praticamente. Aí surgiu a oportunidade de me tornar analista e desde final de 2018 até hoje exerço então a profissão de analista. Temos a sala ao vivo da Clear. Se ainda não conhece, se está assistindo essa gravação depois, vem acompanhar porque tem muito conteúdo bom. E dividindo a tela com o senhor Aliakin. Sensacional. Turma, vai ser um bate-papo legal, porque, pô, fica à vontade para sentar. Porque mulher, e aí eu não tô aqui, né, puxando a sardinha pro lado das mulheres, mas mulher de modo geral opera muito melhor do que homem. Mulher de modo geral é muito mais controlada do que os homens. Via de regra, eu acho que vocês têm características que são fundamentais para esse universo do trading. Porém, algumas demoram também para se encontrar. E quando eu falo se encontrar, é perfil operacional, o que funciona mais, o que funciona menos. Alguns acham que swing trade vai ser bom, no final das contas descobre que day trade, um day trade mais curto, até mesmo um scalp vai ser melhor. Outras se encontram em modalidades completamente distintas, mas eu percebo que às vezes aquelas que têm um pouquinho mais de dificuldade demoram para se encontrar em termos de perfil. Como foi esse processo para a PAN? Você começou no mercado e logo depois descobriu que o seu perfil é o perfil que você tem hoje? Podia ter sido assim, né? Teria evitado várias noites sem dormir na minha vida. Não, Quinzinho, meu processo foi bem doloroso e demorado também. Eu acho que eu descobri realmente quem era Pan no mercado depois que eu fui pro day trade. Porque no swing trade, não é que você não sabe quem você é, mas você não sofre tanto, né? Vamos dizer assim, com as decisões que você toma. Por quê? Porque você tem várias operações em aberto ao mesmo tempo. Então, uma tá boa, uma tá mais ou menos, a outra deu loss, mas você consegue equilibrar um pouco o psicológico. Quando você vai para o day trade, você tem a resposta da sua tomada de decisão em minutos. E foi ali que eu precisei de um chacoalhão. E como você falou de questão de perfil, para mim foi o que fez mais diferença em conseguir realmente aceitar o mercado de day trade, que é muito difícil. Porque no meu perfil eu apanho, 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 e quando eu ganho mais do que quando eu apanhei. Mas não foi do dia para a noite. Demorou. Demorou. E durante a sua fase inicial, o que você acha que era mais difícil? Aprender análise técnica propriamente dito, controlar os aspectos emocionais, a parte mais psicológica propriamente dito, ou ser fiel ao gerenciamento de risco,
A Pan teve muitos dias de fúria na fase inicial dela ou não? Você sempre foi muito centrada, muito regrada? Ai, eu acho. Se você me perguntasse isso quando eu era trader, eu teria uma resposta. Hoje, depois de 5 anos fazendo sala, eu acho que a resposta é: cada um tem a sua dificuldade. Não sei se você concorda comigo. Em partes. O meu maior problema, a minha maior dificuldade era confiar em mim. Então era apertar o botão, eu hesitava. E aí ia no meu alvo, ficava com dor de corno. Dor de corno é aquele sentimento de eu estava certa e eu não aproveitei, eu não ganhei nessa operação porque eu não quis fazer. Então o hesitar para mim acabava fazendo eu tomar várias decisões erradas posteriormente. Por quê? Porque eu fiquei de fora da boa, que eu vi e não fiz. E aí eu acabava fazendo várias que não fazia parte do meu operacional, porque eu queria participar do movimento que já tinha ido. Só que eu percebo que isso é do perfil de cada um, né? Tem muita gente que sofre com o contrário, que sofre com operar demais ou não saber o tamanho de mão. A partir do momento que eu consegui saber o meu perfil operacional, alinhar com o gerenciamento de risco, psicológico não acabou, tá? Até hoje o psicológico pega, mas pelo menos equilibrou um pouquinho mais. E dos pilares que a gente tem, Pan, análise técnica, ou fluxo, para quem usa fluxo, gerenciamento de risco e aspecto emocional. Qual desses pilares você considera o mais importante hoje? Gerenciamento de risco, sem sombra. Que é mais importante do que emocional? Eu acho que você consegue domar o seu emocional se você tiver um bom gerenciamento de risco. Mas eu tenho uma pergunta para você. Vamos lá. O cara, ele é até fiel com o gerenciamento de risco do ponto de vista stop, o valor fixo que ele precisa estopar, stop no limite financeiro do dia, sem ter dia de fúria, mas ele peca pela emoção de entrar em pontos ruins por impulso, ou seja, ele acaba não seguindo a estratégia propriamente dito, que aí vai gerar um resultado negativo que vai ferrar o gerenciamento de risco dele por conta de ansiedade, de operar por impulso. Então, de novo, você acha que GR é mais importante do que o lado emocional? Eu acho que a pessoa que toma essa decisão de operar pelo impulso, pela ansiedade, se ela tem um GR bem definido, ela vai sobreviver. Ela não vai quebrar no meio do caminho. E aí o que ela precisa fazer? Seguir o gerenciamento de risco e resolver essa questão. Então, ele é mais importante, no meu ver, porque ele te protege de um eventual nunca mais operar. Que aí você nunca mais vai conseguir consertar o que você pode consertar. Sensacional. Então, para você que está assistindo, entenda o seguinte, turma: se você for fiel com o seu gerenciamento, é muito difícil você morrer cedo nesse mercado. Por que eu estou falando isso? É triste, mas grande parte dos traders iniciam e encerram sua trajetória rapidamente, bem como é empreender no Brasil. A maior parte das empresas, elas fecham muito cedo, quebram muito cedo. Então, acho que esse ângulo que a Pan trouxe é muito legal para você fazer uma reflexão e, cara, ser fiel com a sua gestão. Pan, sempre eu pergunto para todos os convidados, o que foi a diferença para você? O que foi a virada de chave? Muito se fala sobre essa expressão de virada de chave e tal, mas o que você entende que você teve que conquistar de conhecimento, de prática para falar, poxa, agora eu me encontrei? Foi mais a técnica? Foi mais o autoconhecimento? Foi fazer trades mais longos? E depois eu tenho uma pergunta sobre scalp para você. Para mim, Kim, essa pergunta é um pouco difícil, porque eu acho que foi uma junção de tudo, tá? E quando eu falo junção de tudo, é a questão principal de me conhecer. Então eu ouvia muito: "Ah, você tem que se conhecer. Ah, você é seguidora de tendência, então vai ser raro você ter gain". Mas, cara, eu ouvia. Isso não quer dizer que eu compreendi o que aquilo significava. Então o que que acontecia comigo? Segunda eu tomava loss, terça eu tomava loss, quarta eu tomava loss, quinta eu ia para conta demo, porque eu não queria mais tomar loss, eu tinha gain. Na sexta, continuava na demo, tinha o maior gain da minha vida. O mercado é contra mim, você vê, os big players vêm me estopar. É isso que acontece, né? Até que uma vez um mentor da época virou para mim e falou assim: ó, você vai fazer um acordo comigo e você vai ficar uma semana inteira sem mudar para conta demo. Vai seguir sua estratégia. E eu fiz.
E o interessante é que naquela semana eu entendi o que ele queria me dizer. Que realmente na quinta e na sexta eu ganhei dinheiro, salvou minha semana. Exemplo, tá, galera? Não lembro se foi quinta e sexta mesmo. Mas é 1 ou 2 dias que me fez acordar, um chacoalhão para falar, viu, seu operacional é esse. E que não adiantou falar, eu tive que sentir na pele. Eu acho que essa foi uma acordada importante. Você teve muita influência de outros traders, quero dizer, operando junto, grupos, pessoas que também estavam tentando elevar a régua, pessoas que estavam na fase de preciso mudar de patamar, preciso operar maior, ou enfim, eu acho que sozinho o trader é muito solitário, muitas vezes fica muito mais fácil de algumas pessoas esconderem a sujeira embaixo do tapete e às vezes operando junto com outras pessoas, outros colegas, até bate a situação mesmo de vergonha. Poxa, eu não vou fazer tal coisa e no dia seguinte a pessoa acaba cometendo aquele mesmo erro e os colegas que estão ali vão tentar chacoalhar você, vão tentar puxar você para cima. A PAN teve essa experiência também? Eu tô te perguntando isso porque eu acho que cada vez mais vocês traders, os traders de modo geral que estão acompanhando o churrasquinho, seja aqui presencialmente ou a gravação depois, precisam se conectar com outros traders. Infelizmente, existe um rótulo nesse mercado que é a maior parte das pessoas não ganham, o porquê que a maior parte das pessoas não ganham, ninguém fala. Ou a grande maioria não quer olhar para isso, não quer dar o sangue para fazer mudar esse cenário. Então, a pergunta operando de maneira coletiva, você acha que as pessoas tendem a evoluir mais? E se você teve essa experiência de grupo, de traders, amigos, como era isso para a PAN? Eu fui bem sortuda no meu começo, eu tive sempre boas pessoas, bons profissionais e bons amigos que eu operava junto. E isso eu acho que facilitou muito o processo, porque como você falou, é extremamente importante, né, saber que você não está sozinho nessa, saber que é difícil para todo mundo, ou comemorar junto um dia bom, faz a gente se sentir não tão diferente do mundo inteiro, né. Porque você senta na mesa da sala, da cozinha, você não tem como contar que o dia foi ruim. Você tem que vestir ali um escudo e falar: "Cara, respire e vamos". Então ter esses amigos, ter esses grupos me ajudou muito no começo e se você não tem, vem aqui, a gente é uma comunidade, galera. Aqui na Clear, realmente você acha esses amigos. É ou não é? Com certeza. De modo geral, a régua ela fica muito mais alta, até porque existe um espírito competitivo entre a gente. Você está num grupo, um bateu a meta 9,30 e eu não bati a meta ainda. Seu colega de longa data já subiu de nível, já está operando mais lotes e você ainda não conseguiu escalonar lotes. Então, de certa forma, cria-se um ambiente sadio nesse espaço entre amigos, que a régua vai ficando cada vez mais elevada e eu vejo muito isso nos nossos grupos, na aceleradora, por exemplo. Quanto mais a galera se conecta, mais eu vejo os alunos evoluindo. Pazita, se eu colocasse você para operar scalp, como você iria se sentir? Agora eu tô colocando você contra a parede, hein? Eu tô te fazendo essa pergunta pra galera entender que perfil é fundamental. É, sem deixar você me induzir a resposta, ok? Se eu soubesse fazer, eu acho que eu ia ficar feliz, mas eu não sei fazer. E o que que quer dizer que eu não sei fazer? Não é porque eu não tive a oportunidade de aprender, é porque eu fico sofrendo se eu encerro a operação em alvo fixo e ele anda mais. Mas e por que não fazer a próxima? Porque no scalp vão aparecer E várias... se for o topo e eu devolver a anterior? Mas e se a gente comprar pra tendência no topo? Eu te falei qual foi o meu maior problema no começo. Hesitar. Então você percebe que dá para linkar. O hesitar na próxima porque eu saí com pouco no começo. Que acontece com muita gente, pá. É lógico que acontece, acontecia comigo. Acontecia provavelmente com você em algumas situações. Com a maioria que está aqui deve estar se identificando com isso. Porque é difícil você ficar de fora e depois você achar que já foi um movimento que não vai ter outro bom, né? Que nunca mais você vai fazer uma operação boa. Ela achou que a entrevista seria só pra falar de trade longo e tudo mais. Da mãe. Eu que sou muito fã dos trades longos, mas também do scalp, fiquei com isso na cabeça. Eu preciso perguntar isso na entrevista com a PAN,
como ela se sentiria se ela tivesse que operar só nessa modalidade. Pan, para quem está começando hoje, né, com tantas informações, e nós que trabalhamos muito forte no lado educacional, qual é o direcionamento da PAN no sentido de vá por esse caminho? Afinal, o caminho é gigantesco, o horizonte é um mar de conteúdos. Como que a gente pode direcionar melhor a galera que está começando? E aí, não necessariamente vindo para o universo do trade mais longo, do scalp, para o swing, mas sim de conhecer o mercado, porque o mercado também ele é muito maior do que o trade e o scalp, como eu sempre falo em todas as edições. Olha, Kim, eu não sou contra a pessoa aprender sobre tudo, a pessoa buscar conhecimento. Eu sou contra a pessoa querer operar de tudo sem ter experiência, sem ter o tempo de tela para tudo aquilo. E isso aconteceu muito comigo também, né? Então, eu aprendi o setup, sei lá, luz branca que tá aqui na minha cara. Eu não testava, eu ia lá e falava: "Vou entrar na luz branca", hesitava, não entrava. Na próxima eu entrava, dava loss e a primeira tinha dado gain. Ou seja, eu não entendia qual era realmente o processo como um todo de aprender. Eu queria usar tudo que eu estava aprendendo, isso não é estudar. É estudar, é buscar conhecimento, mas o estudar correto eu já tinha um monte de coisa, eu já conhecia um monte de coisa. Por que que eu não focava naquilo e aprofundava para ser boa no que eu já sabia? Melhorou muito meus resultados quando eu fiz isso. Conheci os indicadores mais a fundo, que eu utilizava, excluí alguns, deixei outros, mas eu não parei de estudar, tá? Eu continuo buscando conhecimento, eu quero saber. Isso não significa que eu vou mudar meu operacional principal só porque eu aprendi aquele negócio novo. A história mais feliz sua no trade? O dia que você fez tudo certo, ganhei muito dinheiro, qual a maior lembrança que você tem? Não só no day trade, mas de repente no swing trade. Acho que todo mundo que está começando e às vezes vê aquela luz lá no fundo do túnel, pô, eu não consigo ganhar, tá longe, parece que não consegue chegar lá e é um processo doloroso. No final a pessoa sabe que lá no pico da montanha tem um prêmio, é uma botija de dinheiro lá, uma botija de ouro, mas é um processo longo. E até que chega um belo dia que você faz tudo certo, o mercado também te dá um prêmio. Como foi isso para a Pan? Qual foi o momento que mais marcou a vida da Pan como trader, investidora, etc? Eu acho é que não tem como fugir disso, né, quem não é um dia, é um processo, né. E eu acho que o mês primeiro mês positivo, óbvio, né, gente, um dos mais felizes que você fala: "Cara, desencantou". Até o próximo mês, né, e o próximo, que é uma luta constante, é uma briga constante, mas eu acho que o primeiro mês positivo me marcou muito, porque, eu lembro que, assim, o dia de loss, como você falou que existe, e existe realmente para todo mundo, não importa o tempo de tela que você tenha, não doeu tanto quanto doía anteriormente, aquele dia. Então foi mais uma virada talvez de psicológico de entender realmente aquele processo todo. Não sei se eu respondi, era isso? Por Você que quer não? saber uma operação? Então, era um momento mais marcante para você. O pivô. Micro pivô? Lá ela, turma. Eu também, o dia mais marcante para mim foi quando eu aprendi a operar o rompimento da linha d'água. Com o ATX. Isso é um Ctrl+C, Ctrl+V, tá, turma? Do operacional dela. Pazinha, agora voltando um pouquinho mais para essa parte de direcionar a galera e tudo mais. Para aqueles que já fizeram alguns treinamentos, para aqueles que passaram por algumas etapas desse processo educacional, desse processo de evolução, mas que não chegaram lá, até de repente acumularam algum tipo de resultado, seja ele positivo ou negativo, mas estão dispostos a jogar a toalha. Assim como muitas pessoas começam em uma determinada faculdade, fazem 3 meses de faculdade, 6 meses, trancam aquela faculdade porque não gostaram daquilo, daqui a pouco começou outra, também não gostou daquela, enfim, no final das contas passou 1, 2, 3 anos da sua vida e você não conseguiu se manter focado. Para essas pessoas que já participaram de alguns treinamentos e que não chegaram lá e que estão com vontade de desistir, qual a dica da Pan pela experiência que a Pan tem? E eu acho que desistir não é um problema, tá, não é fraqueza. Desistir não quer dizer que você é ruim ou que não deu certo.
mas que talvez day trade não seja para você. E tá tudo bem você não querer mais fazer o day trade. Mas se o day trade é para você, se não é esse o principal motivo, eu acho que eu diria, dê um passo para trás e se permita recomeçar. O que é um passo para trás? Pode ser diminuir a mão, pode ser voltar para conta demo, mas tenta sem que te faça mal. Se tá te fazendo mal, desiste mesmo, tá? E não é desiste a palavra, é bora pra próxima. Swing trade, o mercado é gigantesco. Quem faz preço médio? O que você acha disso? Preço médio infinito. Preço médio, como a gente fala, vai. O que eu acho disso? Eu falei que ele pegou pesado comigo, gente. Eu não sou totalmente contra preço médio, ok? Preço médio. Tá. Martingale. Aí sim eu nem quero saber. Cara, não dá certo, a não ser que você tenha dinheiro infinito, só isso. Legal. E... Você não me pediu conselho pra essa pessoa, né, você perguntou o que eu acho. Não dá certo, então certeza. então beleza. E Pazita, alavancagens. No meio de um movimento lindo, maravilhoso, para aqueles que têm o universo de operar com 2 contratos, ainda não degustaram a chance de colocar mais 2, operar com 4, colocar mais 2 e chegar a 6 contratos, daqui a pouco chegar a 10, a 15, a 20, mas de uma maneira onde você vá alavancando mais lotes, mas puxando stop até que chega um momento que você está grande no seu tamanho, só que com risco zerado. E eu vejo que grande parte das pessoas não conseguem fazer isso por uma série de bloqueios. Talvez pela própria estratégia, é bem verdade, mas às vezes o medo de perder é tão maior do que a vontade de ganhar que a pessoa ela não consegue ficar grande com risco zero. Como você vê isso? Você concorda com as alavancagens? No meio de uma pernada longa de tendências, se permitir, você faz uma segunda entrada, acrescenta lote, como que é isso? Lá ela, olha o sorrisinho. Será que ela gosta? Ai, ai, eu vejo com bons olhos. Com esses olhos, né, turma? Ê, comadre. Eu acho que a partir do momento que a pessoa entende o que é fazer o preço médio a favor ou alavancar a posição, da próxima vez ela vai querer de novo, ela vai querer de novo e ela vai gostar, vai entender como fazer para que dê certo. Assumindo o risco controlado, óbvio, tá? Tudo que eu tô falando aqui, eu tô assumindo que o risco tá controlado desde o começo. Eu acho que você falou tudo. Medo de perder é maior do que a vontade de ganhar. E por que que isso acontece? Porque, cara, eu tô ganhando R$ 50. Se eu comprar de novo ou se eu vender de novo, eu posso perder 50. E aí eu vou ficar no 0 a 0? Sim, você pode ganhar 100, 200 ficando no assumindo o risco de ficar no 0 a 0. Então eu acho que esse chacoalhão é bem importante. Enquanto a Pan degusta agora aqui a carne, tá? Eu tô Olha que você precisa experimentar, né? Ela reclama que ela nunca participou de nenhuma edição do churrasquinho, vai que eu errei o ponto aqui também, né? Por que eu toquei nesse assunto? Eu trouxe 2 grandes pilares que eu considero extremamente importantes. Pelo seguinte, a maior parte das pessoas elas conseguem muitas vezes ficar por um período longo de dias, por um período longo de tempo ganhando, mas ganhando pouquinho. E muitas vezes no dia que vem o dia ruim, é justamente onde alguns têm a coragem de ir para trás, aí sim ficar grande, acrescentar mais lote tentando recuperar. E a polaridade está completamente invertida, turma. Deveria ser o contrário. Quando você tem a vantagem, você aproveita a vantagem para tentar acrescentar mais lote, para tentar ganhar mais desse mercado. E quando você não tem a vantagem, você se mantém no seu estado conservador, no seu modo padrão, no seu lote mais padrão. E a maior parte das pessoas que eu conheci ao longo desses quase 20 anos de mercado, entrei no mercado em 2005, a Pan até brinca que eu peguei a crise de 29, mas algumas crises ela pegou junto comigo também, é bem verdade. Então, não é tão novinha assim de mercado, tá? Calma, calma, não precisa engasgar. A maior parte das pessoas que eu conheci que ganham realmente muito dinheiro no mercado, exploram muito bem isso. Programaram a sua mente para nos dias bons, nos bons momentos de mercado, inverter essa polaridade. Tô positivo, tô para frente, eu preciso ser corajoso, eu preciso arrancar o couro desse mercado e se ele tiver 1000 pontos de tendência, aproveite o máximo desse dia.
porque esses dias são os dias que você tem que lavar a égua. E agora eu tô usando uma expressão da Pazita. Você adora lavar a égua. Eu já vi você pegando mais de 2.000 pontos no índice. Faz tempo, mas eu também lembro. Então, no final, turma, é quase que unânime, seja a Pan, eu ou tantos outros convidados que já passaram pelas edições do Churrasquinho, que realmente, no momento bom, você precisa explorar o máximo desse mercado. Pazita, eu queria te pedir aqui para você dar um direcionamento para essa galera que está acompanhando a gente, fazer as suas considerações finais, no sentido de tá perdido, vai por aqui e, claro, como encontrar a Pan nas redes sociais, como encontrar a Pan no dia a dia no seu trabalho. Legal. Eu acho que consideração final é reassiste esse churrasquinho. Eu falei tudo que eu queria realmente, principalmente de conselho para quem está começando. Conte com a gente, galera. O Kim faz é fora da curva, o trabalho da aceleradora dele. A gente está na sala todo dia e o nosso objetivo não é passar call, o nosso objetivo é educação, é educacional, é conteúdo, é ensinar os porquês, é ensinar o comportamento. E eu acho que se você conseguir acompanhar e tirar proveito disso para sua vida, para melhorar aqueles pontos que ainda precisam de melhora, você chega lá. Sensacional. Com isso, turma, nós chegamos ao fim de mais um episódio do Churrasquinho. Pazita, muito obrigado. É uma honra trabalhar ao seu lado. Parabéns pelo excelente trabalho que você faz. E, mais uma vez, você que ainda não está com a gente aqui na Clear Corretora, abra sua conta e quem sabe você pode estar aqui numa próxima edição junto com a gente. Muito obrigado e nos encontramos no próximo episódio.